Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de automação industrial. Hoje nós vamos falar sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, a segurança e a proteção de dados na digitalização e indústria 4.0. Esse tema já deu para perceber que é um tema que de uma certa maneira não é diretamente técnico, mas é de altíssimo impacto em toda a área de automação industrial, aonde que vai nos levar às questões da indústria 4.0. Nosso objetivo aqui não é explicar LGPD, apesar de que nós vamos dar uma passada geral do que é muito importante em relação a observar com essa nova lei. Naturalmente, já adiantamos que é para vocês se embasarem juridicamente, até com apoio de profissionais em relação a isso, na necessidade, mas o nosso principal objetivo aqui é simplesmente traçar um paralelo dentro de um universo muito importante para vocês ficarem atentos a projetos que levem à convergência de dados e utilizem dados de pessoas dentro de, naturalmente, da cadeia de valor da interconectividade, que agora sim já passa a ser uma realidade na indústria, que vai levar nós todos, naturalmente, à sociedade 4.0. Gostaríamos de aproveitar também que vocês se inscrevessem em nosso canal. Temos diversos vídeos, diversas postagens, e isso ajuda a acelerar o processo para divulgar para pessoas mais interessadas. Agradecemos desde já a sua inscrição. Para limitar o nosso escopo, do que nós vamos falar então? Da evolução da quantidade de dados e da digitalização das informações como uma nova forma de comunicação e documentação. Vamos falar então das leis e normas aplicadas à proteção de dados, especificamente na nossa LGPD, que nós vamos tratar dessa forma. Entender a proteção de dados na indústria, aplicando normas e leis nas dimensões de IoT, que é o foco do nosso trabalho, né? Da internet das coisas, na internet e na computação em nuvem. Muito bem, nós já tivemos diversas oportunidades em outros vídeos de explicar a evolução da questão por que o mundo está se transformando num mundo digital. Mas vamos dar uma revista aqui em função das questões das leis, né? Então, antigamente, né, a transferência da informação ela estava relacionada diretamente à palavra, na figura do orador, e a gente passa a nossa sociedade na figura da escrita, né, a partir do invento da prensa, dos documentos, enfim. Hoje nós vivemos nesse mundo como nós conhecemos. Nós estamos passando por uma transição, né? A transição digital. Um mundo com outras necessidades e novas realidades. Por exemplo, muitos de nós já não vamos nos bancos fazer assinatura de documento. É tudo através do que a gente chama de tokenização, ou os tokens digitais, né? Então essa digitalização é uma realidade e isso remete a uma grande questão, né? Como que nós vamos tratar todas essas informações no nível de proteção? Então, esse é um dos grandes escopos que nós vamos trabalhar e, naturalmente, nosso foco aqui é levar isto à nossa indústria. Vamos relembrar, então, mais uma vez, o conceito de indústria 4.0 e vamos entender como que essa questão de vulnerabilidade ela existe dentro desse conceito. Então, a indústria 4.0 é a interconexão de toda a cadeia de valor. Informações, pessoas e equipamentos conectados na internet, utilizando inteligência artificial para tomada de decisões. Então, a partir do momento que eu entendo, então, que eu tenho uma cadeia de valor interconectada, com dados expostos a tudo isso. Então eu passo a ter o quê? Vulnerabilidade através da própria internet. Então o que pode acontecer? De forma bem simples. Roubo de dados. Um exemplo que pode acontecer. Uso de dados indevido para levar vantagens, né? Ou qualquer coisa desse tipo. Então assim, de que forma que nós vamos tratar? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais são os principais desafios, então, em relação a essas questões da vulnerabilidade? Então, proteger o dono do dado, né? Quem que é o dono do dado e da própria informação? Estabelecer regras na internet para que isso seja conduzido da melhor forma. E proteger cybersistemas industriais, que é a nossa realidade que nós estamos sendo construindo agora com relação a essa indústria 4.0. Eu vou deixar aqui para vocês algumas referências de estudo, do que significa. Não vem o caso a gente ler, eu não vou ler isso aqui com vocês, até para a apresentação não ficar muito estendida.
para ser bem direta, mas o material está disponível para vocês baixarem, tanto a apresentação quanto o paper resumido do que nós estamos falando, tá? Então, o que nós tomamos um cuidado aqui, né? Do que nós nos baseamos para escrever, né? A própria LGPD, a própria lei, o Marco Civil da Internet, essa própria norma, a IEC 27001, Autoridade Nacional de Dados, o que é? Isso aqui é importante vocês conhecerem. Portaria 93, né? A parte de governança e política de segurança de informação, cibersegurança, o Marco Civil da inteligência artificial, tudo isso aqui a gente fez um estudo dentro do nosso nível de entendimento, naturalmente, para falar um pouquinho sobre essas questões no nível industrial. Muito bem, então vamos falar da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Lembrando que isso aqui é uma visão para vocês. O objetivo não é aqui ser uma apresentação para vocês poderem usar isso como base, como informação para isto, mas sim entender como que isso é colocado dentro da área de automação industrial. O que é a LGPD? É a lei que regulamenta no Brasil a forma pela qual as organizações deverão tratar dados e informações de pessoas. Olha, eu vou repetir, de pessoas, pessoal. Isso é muito importante entender. A LGPD está alinhada com a Regulamentação Europeia de Proteção de Dados, a chamada GDPR, colocando o Brasil em patamares globais. Isso é de grande importância entender isso. Tá? A lei estabelece regras detalhadas para coleta, uso, tratamento e armazenamento de dados pessoais e de toda a cadeia de valor. Quais são os objetivos da LGPD? Né? Então, ela remete a alguns objetivos, tá? Para nós ficarmos bastante atentos. A privacidade, proteção de dados da pessoa, a transparência, regras claras para tratamento de dados, o desenvolvimento, né, econômico e tecnológico, a padronização, regras únicas, independente do setor, a proteção do mercado, segurança jurídica no tratamento de dados, a concorrência, promover uma concorrência através da portabilidade. A LGPD estabelece algumas definições. Vamos observar aqui que interessante. É como se fosse um glossário, né, para a gente se basear como ela trata essa questão da lei. O dado pessoal é a informação que identifica a pessoa. O dado pessoal sensível são características que definem a pessoa. O tratamento é a operação que é realizada com o dado disponível. O controlador é a pessoa que toma a decisão com o dado disponível. O operador é a pessoa que realiza o tratamento do dado em nome do controlador. E os agentes de tratamento é o controlador e o operador. A abrangência da LGPD. O que é importante você saber? Tá? Regula os dados da pessoa física, aplica-se independente do meio, aplica-se dentro do Brasil e operações fora. Não aplicação. Para fins particulares e não econômicos, para fins jornalísticos, artigos acadêmicos, de segurança pública, investigação e dados em trânsito de outros países. Quanto aos princípios da LGPD, né? Quanto ao uso do dado, a finalidade, adequação, livre acesso, necessidade, transparência, qualidade de dados, segurança, prevenção, a não discriminação, a responsabilização, a prestação de contas. Como que deve ser? O uso de dados com propósitos legítimos, o tratamento deve ser compatível com finalidade, o tratamento do dado deve ser limitado ao mínimo para o objetivo, o titular tem livre acesso às consultas de seus dados, os titulares devem ter seus dados claros, exatos e relevantes, o titular deve ter suas informações precisas e facilmente acessíveis. Como que ela deve ser? Ela deve aplicar técnicas de segurança para proteger acesso não autorizado de dados, deve haver procedimentos de prevenção de danos a dados, não pode haver tratamento de dados discriminatórios, deve haver demonstração de medidas que comprovem o cumprimento das normas de proteção. Qual é a base legal? Tá? As hipóteses que justificam o tratamento de dados pessoais: consentimento do titular, cumprimento de obrigação legal e regulatória, por administração pública para fins de leis e regulamentos, para a realização de estudos de órgãos de pesquisa, para execução de contratos ou procedimentos preliminares, para a proteção da vida. Ainda, para exercício regular do direito em processo, para interesses legítimos do controlador, para uso em saúde ou entidades sanitárias, para proteção do crédito, pessoas sensíveis, crianças e adolescentes têm tratamento específico,
término do tratamento, finalidade alcançada, fim do período, manifestação do titular e determinação legal. Dos direitos do titular, liberdade e privacidade do indivíduo, informações claras sobre o tratamento de dados, confirmação da existência do tratamento, correção de dados incompletos e inexatos, bloqueio, anonimato, eliminação de excesso de dados, portabilidade de dados para outro fornecedor, ainda, eliminação de dados pessoais no tratamento, informações de uso de dados compartilhados, possibilidade de não fornecer consentimento ou saber das consequências, possibilidade de revogação fácil e gratuita. Observação. O controlador deve cumprir de imediato qualquer solicitação do titular. Caso não possa de imediato, deverá comunicar e justificar com as devidas razões que o impeçam e, caso não seja o agente, apontar qual agente de fato conheça, caso o conheça. Das obrigações do controlador, das suas responsabilidades, provar o consentimento do acordo do dado de acordo com a lei, confirmar a existência ou a providência de acesso aos dados, manter registro de todas as operações de dados da autoridade nacional. Da autoridade nacional, deverá o controlador relatar descrição dos tipos de dados, da metodologia de coleta, da metodologia de segurança, da análise do controlador quanto à proteção e mitigação de riscos, do responsável pelo dado, indicar um responsável de forma pública, aceitar, reclamar e prestar esclarecimentos e providência, receber comunicação da autoridade nacional, orientar funcionários e contratados, ser responsável por todas as atribuições. Da troca de dados internacional, também são um elemento importante. Seguir os padrões da LGPD entre países que têm um grau de proteção de dados previsto na lei, o controlador oferecer e comprovar garantias de direito do titular de dado, quando for transferência de cooperação jurídica de acordo internacional, autorizada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Seguir os padrões da LGPD, ainda, para execução de políticas públicas, quando o titular fornecer consentimento específico, quando necessário para o cumprimento de obrigação legal, para execução de contrato, para exercício de direitos de processo. Observação. Leis e regulamentações específicas de cada país ou organismo internacional, quando couber. Quanto à segurança dos dados, o que deve ser feito? O agente deve proteger os dados contra acesso não autorizado, destruição, perda, alteração ou comunicação. Os projetos de segurança devem ser baseados em Privacy by Designer ou Security by Default. Vou explicar isso mais para frente. Casos de incidente de segurança devem ser comunicados à autoridade nacional e ao titular do dado. Descrever as providências a serem tomadas. A comunicação do incidente, descrição da natureza dos dados afetados, os envolvidos, técnicas utilizadas para a segurança, risco do incidente, justificar a comunicação, medidas de correção ou diminuição de impacto. Importante, o agente de dados poderá individualmente formular regras de governança de segurança de dados que possa aplicar no tratamento de dados, usar padrões e normas, obrigações da organização, ações educativas e mecanismo interno de mitigação. Dois elementos importantes a conhecer como é tratado, que estabelece, importantíssimo até para criar os projetos. Tem dois modelos de segurança, Privacy by Designer e Security by Default. Então vamos lá, quanto ao primeiro. A empresa que trata o dado é responsável pela proteção e privacidade durante todo o ciclo de vida. O usuário deve ter o controle e a opção sobre os seus dados, sempre que possível usar dados não identificáveis, ser proativa na proteção. Quanto ao outro, quanto a um produto ou serviço é lançado, todas as configurações de segurança do lado do usuário já são aplicadas, interessante, como padrão, sendo habilitadas de forma voluntária por quem usa, quantidade e tempo limitado. Quanto às sanções, uma visão geral. O descumprimento da lei quanto aos agentes, indenizar o titular do dado, receber advertência para a adoção de medidas corretivas, multa de 2% do faturamento limitada a 50 milhões por infração, infração publicada após confirmação, bloqueio de dados pessoais até regularização, eliminação de dados pessoais após infração. O procedimento administrativo prevê
Gravidade é a natureza da infração, boa-fé, vantagem pelo infrator, condição econômica do infrator, reincidência, grau do dano, cooperação do infrator, adoção de políticas de boas práticas, adoção de medidas corretivas, proporção entre gravidade e intensidade da ação. Observação. A autoridade nacional poderá considerar faturamento total do grupo empresarial. Para aplicação de multa diária, poderá ser levado em consideração gravidade da falta ou o dano causado. O que fazer? Um checklist geral. Isso é importante. Aqui é bem assim uma resposta bacana, né? O que eu tenho que fazer? Uma visão geral assim, já um grande direcionador para começar. Contratar uma assessoria jurídica, né? Advogados que são os especialistas nisso, né? Entender os impactos da LGPD em seus processos. Revisão de política de tratamento de dados pessoais. Manter registro de dados que demonstre adequação de tratamento. Avaliar sua base legal para o tratamento de dados. Manter documentação de consentimento e transparência nas operações de dados. Adequar estrutura operacional para viabilizar cumprir a lei perante o titular do dado. Desenvolver mecanismo onde o titular exerça o direito de transparência e edição dos dados, o conteúdo. Adotar medidas técnicas de tratamento seguro dos dados. Desenvolver processos internos que realizem manutenção de registro e seus tratamentos. Gravar dados visando atender finalidade de sua coleta, cumprindo a lei. Nomear encarregado de dados pessoais. Adotar procedimento rígido de transação de dados com o exterior. Desenvolver sistemas de identificação e combate de incidentes de segurança. Fazer seguros para cobertura em caso de incidentes de segurança. Criar políticas de segurança para resposta a incidentes. Executar análise de conformidade no tratamento de dados, analisando riscos e sanções. Ter um plano de contingência, caso ocorra um incidente, minimizando seu dano. O que a empresa deverá fazer? Ter o entendimento da sua estrutura de dados, fazer auditoria sobre tratamento de dados, fazer gestão do consentimento e anonimização, fazer a gestão dos pedidos do titular, ter relatório de impacto, implantar medidas de segurança de dados, criar um plano de governança no tratamento, estabelecer um plano de comunicação de incidentes de segurança, validar os términos dos tratamentos, obter certificação de auditorias, identificar o encarregado pela LGPD, mitigar e prevenir conflitos. Siga um roteiro. Roteiro básico, o que nós precisamos de fazer? Primeiro, treine e qualifique pessoas. O foco está nas pessoas. Depois, mudar os processos de acordo com a lei, todos esses processos, fazer as adequações. E implantar tecnologias para poder atender a LGPD. Então, esse é um roteiro de boas práticas. Muito bem, vamos falar um pouquinho de internet, mas antes, vocês observaram que, por que de tudo isso, né? É importante entender que esses elementos todos da LGPD, eu tenho que ter uma visão de quando eu vou criar projetos onde nessa cadeia de valor vão estar disponíveis dados pessoais. E quando eu penso em interconexão da cadeia de valor, agora eu remeto à questão da internet. Então a internet é o meu elemento, é a minha mídia. Então, assim, o desafio também está para a internet. Vamos entender um pouquinho nessa questão. Quais são as grandes questões, né, que remetem à internet hoje, se a gente for analisar em função de toda essa questão de interconectar o próprio mundo, né? Então nós poderíamos começar com algumas perguntas, né? A internet como conhecemos hoje atenderá ao novo mundo digital? Será que como as tecnologias que estão aí vão permitir... muito disso vai ter que evoluir. A segurança da internet, como conhecemos hoje, vai permitir, né, uma sociedade digital? Também, né? Vamos ver como é que nós vamos pensar isso. A internet sempre será uma terra de ninguém, né, como nós conhecemos ela hoje, ou ela poderá mudar de patamar, uma vez que a nova via né, para construir uma nova sociedade? Então, para dar algumas respostas, até mesmo técnicas, nessas três grandes questões, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso. É só um recorte, quase que uma provocação, mas fica aí uma referência para vocês ir estudando e ficar atento em tudo que vai estar se movimentando no mundo em relação. Então,
Então a internet, para suportar a sociedade digital, né, ela deverá ter alta capacidade de endereçamento, processamento, baixa latência e suportar novos padrões. O que nós temos aí a favor disso? Tecnologias como IPv6 de endereçamento, computação em nuvem, o 5G que está chegando, o MQTT, são evoluções para atender essas novas realidades. Então essa é uma primeira resposta. Segurança na internet deverá evoluir para não colapsar com o aumento exponencial de pontos de acesso, como por exemplo o IoT permite. Utilização de robôs de antivírus, vacinas digitais na rede, uso de perfis dentro do Deep Web, né, dentro da Dark Web, para interconexão de infraestrutura crítica. Já se caminha para testes isso. Criptografia nativa, são algumas das evoluções de alto impacto na segurança da internet. Então essa é mais uma resposta. A internet é território livre, mas deve evoluir para um ambiente mais regulado, não rígido, mas monitorado e com possibilidade de intervenção. Então olha só, as leis de marco regulatório devem dar um novo formato que preserve usuários, empresas, entidades, governos e use uma rede com responsabilidade e penalidades. A LGPD entra aqui, tá? Então ela já é uma resposta. Então eu quis mostrar para vocês esse ambiente, né, no qual a internet ela é fundamental para criar essa sociedade digital e até a indústria 4.0. E a LGPD já faz parte, isto é, ela está contida como uma resposta à própria questão que a internet vai nos levar à manipulação de dados. Então, o que nós vamos fazer agora? Então, nós vamos pegar todo esse conceito, toda essa base, né, legal, e vamos trazer para a nossa indústria 4.0. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, algumas vulnerabilidades que nós temos, né? Então, eu tenho a convergência de dados, computação em nuvem, interconexão de internet, isso é uma vulnerabilidade. A infraestrutura de redes de comunicação de toda a fábrica na camada de IoT. E banco de dados de clientes, planejamento, fornecedores. Observa, para interconectar a cadeia de valor, eu tenho os bancos de dados de todas as pessoas, de todas as empresas, tudo que está conectado nessa cadeia. Afinal de contas, são pessoas que estão utilizando toda uma estrutura de conectividade. Observe o cenário que interessante, onde eu posso aplicar uma série de soluções para proteção, normatizações e tecnologias. Então, olha só. Quando eu penso em cadeia de valor, olha que interessante, eu posso aplicar LGPD na questão do cliente, eu posso aplicar boas práticas na internet, processos de cibersegurança nas redes de comunicação, a LGPD aqui no banco de dados, a cibersegurança no modelo de IoT, boas práticas ainda na internet, né? Observa que interessante aqui, ó, boas práticas na questão da própria interconexão da IoT, LGPD, por exemplo, aqui nas questões dos fornecedores, entenderam? Então, assim, qual a ideia? Mostrar para vocês que é uma composição de um conjunto de elementos de segurança e leis que vão permitir com que toda esta cadeia de valor ela seja segura e responsável. Algumas técnicas e soluções, então, como se fossem respostas, mais uma vez, para nós entendermos. Tá? Vamos lá. Convergência de dados, né? Computação em nuvem e tal. Então o que a gente faz? Aplicar técnicas de defesa em profundidade, criar roteamento de toda a rede internet para a fábrica, as normas normas que embasam aqui a IEC 27001, 002 e a ISO 99. Infraestrutura de redes de comunicação de toda a fábrica, na comunicação e na camada de IoT. Aplicar as técnicas de defesa de profundidade, usar criptografia de dados de fábrica, monitorar a rede industrial contra acesso não autorizado. Ainda as mesmas normas que dirigem isto. Bancos de dados de clientes, planejamento, fornecedores, logística. Olha, aplicar a LGPD, que nós já falamos, e todas as premissas dessa lei, associar boas práticas e criar um manual de governança de proteção na indústria. Então tá aí onde a LGPD aplica diretamente dentro da nossa interconexão da cadeia de valor. Só para falar um pouquinho tecnicamente, nós temos uma apresentação específica disso, mas quando nós falamos de defesa em profundidade, o grande conceito é, se o meu hacker, né, a pessoa que o meu atacante vai invadir aqui, que é o núcleo do dado, então o que eu tenho que fazer? Aplicar uma governança de dados, onde eu tenho a aplicação da segurança de planta, a segurança de rede e a segurança do sistema. Isso nós chamamos de defesa em profundidade. Para que isso aconteça também, hoje nós estamos utilizando processos de cibersegurança baseado na ISO IEC 27001 e 27002, que é a ISA 99, e onde eu tenho
premissas de atividade e funções, identificar o dado, proteger, detectar, responder e recuperar, além do treinamento de tudo isso, tá? Então aqui vai ficar para vocês um quadrinho, podem pesquisar com mais detalhe, só que a aplicação dessas normas servem para isso, para proteger todos os elementos de dados da planta. E proteção da rede industrial, porque hoje, para se criar realmente a indústria 4.0, eu tenho que criar redes, né? Então, a própria norma, como nós já vimos, né, ela estabelece algumas diretrizes, não só essas, mas algumas dessas daqui são as mais importantes. Criar segmentação de rede, definir políticas de segurança com foco nas pessoas, implementar zonas desmilitarizadas, utilização de criptografia e monitoramento da rede em tempo real. Então, são alguns elementos importantíssimos para ver isto. Então, podemos aqui criar um resumo de como que nós vamos aplicar a LGPD na indústria, né? Então, na cadeia de valor interconectado, os dados de clientes, fornecedores, pedidos, marketing, logística, entre todos, né? São dados de pessoas que podem, inclusive, ser sensíveis à adaptação de acordo com a LGPD, é essencial, uma vez que a cadeia de valor toda está conectada na fábrica digital. Diversos bancos de dados interconectados. Olha, banco de dados de cliente, de pedidos, nominais, bancos de dados de transporte, logística, banco de dados de histórico de clientes, perfis de consumo, entre outros, estão sujeitos a todas as condições da LGPD. Aplicar toda a LGPD com um olhar atento vamos ficar atento, criar políticas de uso de dados dentro da rede interconectada na cadeia de valor, entender a aplicar dentro da necessidade o formato de compartilhamento de dados na indústria, criar uma cultura de proteção de dados na sua importância na organização, estabelecer novos procedimentos de coleta e tratamento de dados na indústria, na produção, e colocar em prática as medidas de transparência no tratamento de dados. Bom, nós podemos concluir então, né, que a LGPD, o que ela faz? Ela organiza e orienta de forma clara a importância que as empresas devem dar aos dados das pessoas na indústria, dentro dessa cadeia de valor associada à digitalização. Se faz necessário aplicar todos os conceitos da lei, incorporar boas práticas e tecnologia, de modo a não ter dados extraviados dentro das vulnerabilidades dos sistemas, caso não existam ou não se apliquem políticas de segurança de dados. Eu queria complementar esta apresentação, já que muita gente vem me perguntando sobre os materiais. Queria dar 3 elementos para vocês aqui nesse vídeo, que é o seguinte: nós temos um site, tá? Onde todos esses materiais estão postados. Então acessem aqui o nosso site. O que tem lá? Tem materiais de apresentação, textos e papers que a gente escreve para vocês e os vídeos que nós postamos, tá? Normalmente todos esses materiais, eles são um objeto, eu costumo dizer que é um objeto resumindo de aulas da universidade e de projetos que nós trabalhamos dentro das indústrias. Então a gente coloca isso de forma resumida para que vocês possam utilizar. Como estudar, né? É uma sugestão. Você lê o e-paper, tem um e-paper lá, é um descritivo, que o descritivo, na verdade, é como se eu estivesse escrevendo o que eu estou falando, tá? De forma estruturada. Aí você vê o vídeo, tá? Quer dizer, você lê ou vê o vídeo, você vai entender melhor e você pode usar a apresentação. Usar onde? Olha, se você for um professor da área técnica, uma área de engenharia, seja lá o que for, fiquem à vontade, né? O pessoal me pergunta, Ventureiro, posso compartilhar? Posso usar o material? Eu posso pegar o texto que está lá, publicar no outro site? Sim. Eu só peço para vocês o quê? Que vocês apenas apontem os créditos, né? Isto é, que tenha a origem para que o pessoal também possa acessar novamente e colocar os materiais. A gente tem uma planilha lá, que o pessoal também fica à vontade, está bem na entrada do site. O pessoal pede para a gente escrever sobre alguns temas e a gente vai colocando isso numa fila, ou enfim, a gente vai começar a criar isso e a gente vai estar sempre criando materiais novos. Então tá aí esse texto para vocês, no mínimo desafiador, porque falar sobre leis, né? Eu até já de antemão digo a vocês, nós estamos agora gravando nesse período, que é o período de julho de 2020. Muito provável possam ocorrer mudanças, mas eu espero que pelo menos o básico a gente conseguiu formatar. A gente não entrou em detalhes, naturalmente, pela própria questão jurídica, que não é o nosso trabalho,
mas eu sugiro que vocês procurem bons advogados, assessoria jurídica, mas principalmente o recado que fica aqui para vocês é o seguinte: quando nós pensarmos em automação industrial, quando nós pensarmos em interconectividade para a criação da cadeia de valor digital, lembre-se que nós estamos trafegando dados de pessoas. Fiquem atentos, é muito importante já pensar na aplicação da LGPD dentro da indústria 4.0. Esta será seguramente uma próxima fronteira que nós vamos enfrentar daqui para frente. Então fica aí, eu espero ter contribuído com vocês pelo menos com uma visão sobre tudo isso, sobre o grau de importância e algumas pequenas diretrizes para iniciar o trabalho e uma grande discussão dentro das empresas de vocês e até mesmo no meio acadêmico, dada a importância de conhecer isso numa forma de educação. Muito obrigado a vocês, uma boa sorte e até a próxima.